Oi, eu sou a Gabi Ometo, escritora de fantasia e leitora voraz, e hoje vamos para a última parte de Revisitando a Maldição do Tigre. O vídeo onde eu com certeza vou surtar, porque hoje eu vou falar sobre o livro que eu mais detesto da série. Mas antes, precisa de mais um livrinho antes, que é o spin-off barra prequel, né? Prequel que veio antes, que é A Promessa do Tigre. Um livro bem curtinho de... Nossa, eu não lembrava disso, tinha um monte de perguntinha no final, de reflexão. Mas então, ele tem 115 páginas, é isso aqui. E esse aqui é o livro onde vai contar sobre como surgiu a maldição. O assunto, assim, que eu tô ignorando durante 2 vídeos. Mas antes, já se inscreva no canal, já deixa o gostei no vídeo que ajuda bastante, tá? E também me siga nas minhas redes sociais, eu tenho que aprender a falar no início. Agora vamos lá, voltando séculos antes, uns 3 séculos. Vamos acompanhar a Yuzubei. Yuzubei? É isso. Ou alguma coisa do tipo, não sei falar o nome dela. Que ela é a filha de Lokesh e ela não é muito feliz não, tá? Ela é uma pessoa muito bonita, muito... Mas o pai dela não se importa porque o que ele queria é um filho homem. Tanto que passa 3 séculos e ele ainda tá tentando. Não faz muito sentido, né? Porque ele quer com a pessoa certa. Um romântico no fundo. Ela, como eu já disse antes, ela é muito bonita. Tem olhos violetas, como vocês viram na capa. Ela tem um poder de cura muito importante que funciona nela e um pouco em outras pessoas. Ela tem uma ama que é muito importante pra ela. É o único ponto de amor que ela tem, porque o pai dela a odeia, porque ela é imprestável, ela não serve pra nada e ela é uma mulher. E vale a pena dizer que nesse ponto o Loki já tinha magia, ele já era muito velho e ele já tinha os 3 amuletos, eu acho, ou ele estava em busca dos amuletos, não vou me recordar. Mas ele quer se aproximar dos Rajaran pra conseguir esses 2 pedaços. Ao mesmo tempo ele tem uma posição muito boa em um reino que eu não sei se era vizinho, inimigo, tinha uma inimizade com o reino do Rajaran, que são dos tigres. E esse rei, ele não tem filhas, mas ele decide criar um laço matrimonial para escapar da guerra. E para isso, ele usa a filha do Loki, a Yuzubei. E de primeiro momento, o Loki fica completamente puto, porque ele gosta de ter o controle, ele gosta de fazer o que quer. Mas logo, ele fala, temos uma situação aqui boa, você, Yuzubei, sua filha imprestável, finalmente vai ter utilidade. Então, ela vai ser a espiã, ela vai tentar se aproximar da família dele, tentar alguma coisa. Um ponto importante é que ela foi dada como noiva pro Ren. Porém, Ren, nesse momento, está em uma guerra. Qual guerra? Contra quem? Por quê? Sem explicação, gente, saibam disso. Então, ela vai lá, conhece os pais do Ren e do Kishan. Então, finalmente, a gente vai conhecer essas pessoas que eles têm tanto amor. E a gente já percebe que a Dashin, que é a mãe deles, é maravilhosa, ela é incrível, é um amor. Também vamos rever nosso amado Kendan, ele jovem, o general. Ele luta junto com a Dashin, ela é toda à frente do seu tempo, assim amei ela. E o mais importante, ela conhece o Kishan. E ele automaticamente já se apaixona por ela, acha ela linda, acha ela interessante. E ele está caindo de amores pela noiva do seu irmão. E nesse meio tempo, vai um guarda junto com ela, mas a Dashin, ela já percebe que o guarda não é muito bom. Ela fala, dá aqui umas disfarçadas, ela ajuda ela a escapar. Então, rapidamente, a Yuzubei, ela não quer trair aquela família, porque ela, pela primeira vez, ela tá sentindo carinho além da criada. Porém, lembra que existe essa criada. E o Loki sabe que desse amor, e ele tá ameaçando ela. Então, ela tá fazendo tudo que faz em proteção. Nesse ponto, eu acho que é o único momento que ela tem alguma força, alguma voz, que ela tenta dar uma manipulada no Loki, porque ele já tá fascinado pela Dashin. Ele quer um filho da Dashin, ela fala, mas ela é meio velha, né? Etarismo, gente, mas é pra um bom momento. Talvez ela não consiga, mas com os tigres, e ela já tá... Eu acho que ela não ama o Kishan, ela ama a ideia de ser livre, e o Kishan pode dar isso a ela. Então ela não tem aquele grande amor por ele, nem um grande amor pelo Ren, mas ela tem um carinho maior pelo Kishan, porque ela passa tempo com ele. Ela vai visitar o Ren na guerra, mas não é ele que tá lá todo dia com ela. E ali parece que o pai dela aceita essa ideia dela ter o filho, o homem que ele quer, mas assim, não vai sair tão bem assim. Nesse meio tempo, gente, o Kishan já está apaixonado. Os pais deles não ficam com bronca, eles tentam trocar, porque, como eu já disse antes, o Ren também não estava apaixonado por ela, era dever. Mas o Loki não quer, ele fala que ele quer a filha dele como rainha. Pra quê? Pra eles tentarem, pra ele dar uma manipulada no Kishan, tadinho. E ele chega pra conversar com o Loki e eles fazem um trato, ele só quer os medalhões. O que pro Kishan, assim, é só um pedaço de pedra, né? Não tem nenhuma importância. E pra isso eles capturam o Ren
e para entregar o medalhão. Era só ter pedido, mas tudo bem, aceite. E ele chega ali pronto para casar com a Yuzubei, ele vê ela linda, maravilhosa, e ele percebe que ele caiu numa armadilha. A intenção do Locket é transformar eles em tipo um zumbi. Ele tem um segundo colar que faz isso, mas o colar de Denman, que é o pedaço que eles usam, os protege, transformando eles em tigre. Nesse tempo, a Yuzubei, ela tenta salvar os dois. Ela acaba passando o poder de cura para eles. Como? Porque não lhe deve explicação esse livro. O pai dela fica com raiva, joga ela bate na parede, quebra o pescoço, ela tá sem poder de cura e ela acaba morrendo. Mas antes de morrer, meio que o mundo para, ela vê a Durga, elas trocam uma conversa e ela pede pra proteger essa criada. E esse é o fim. Esse é o fim? Eu não lembro. Esse aqui eu posso ler porque eu não ligo tanto, calma aí. Temos agradecimento. Ai, ela morre com um beijo. Ai, que triste. Ela fala não. Não, mentira, ela gostava do Kishan sim, porque o último parágrafo, o que mais lamentei foi que quando finalmente Kishan beijou minha boca, algo que eu desejava desde que me encontrei ao lado dele do Jardim do Rei, eu não senti nada. A morte me levou antes que eu pudesse experimentar o sabor de seus lábios. Ai, ela gostava dele sim. O que me deixa mais raiva. Porque no segundo livro, o Kishan, ele tem a iluminação de que ela não amava ele de verdade. E talvez o amor, em quantidade, dela seja menor que o dele. Mas ela amava ele sim. Ela só traiu eles porque ela não tinha outra opção. Então, passei meu pano. E esse é o início da maldição. Os dois se transformam em tigre, um branco e um preto. Conseguem fugir do Locket. E o resto é a história que a gente já conhece. Minha opinião sobre A Promessa do Tigre, gente, é uma leitura bem rapidinha, bem facilzinha, ela não é tão profunda quanto os outros livros, é realmente só pra você entender o que acontece com a maldição, mas é fofo, é realmente fofo, você gosta da Yuzubei, você odeia completamente o Locket, e você entende um pouco da relação entre eles ali, dos três, que é o Yuzubei, Rain e Kishan. Gostei bastante, e é fofo. Achei bem fofo. E agora vamos para o verdadeiro protagonista dessa série, porque eu queria falar mal desse livro. Na época eu não tinha canal no YouTube, então vamos lá, porque agora eu vou falar sobre O Sonho do Tigre, o livro de 600 páginas, destruindo tudo o que foi construído. Mas antes, gente, se inscreva no canal para não perder nenhuma das dicas. Esse não é um vídeo de dica, mas o canal está recheado deles, conversas literárias, dicas literárias. Futuramente espero alguns vlogs, já temos alguns costure comigo que eu me arrisco a fazer algumas roupas. Então não me deixe de ser inscrito para acompanhar todos os vídeos. E se já for inscrito, eu pego o link desse vídeo e compartilhe para todos os seus amigos. E vá me seguir nas minhas redes sociais, que eu estou sempre postando conteúdo lá, principalmente no Instagram. E agora também tô no Threads, porque eu achei que o Threads não me ignora. Eu gostei de lá. Mas estou perdendo, né? Vamos falar sobre O Sonho do Tigre. Vou ser sincera com vocês, gente. Esse livro, diferente de todos os outros que eu li várias vezes ao longo desses anos, esse aqui eu só li uma vez. Eu me recuso com todas as minhas forças a abrir esse livro pra conferir tudo, no máximo número de página. Me recuso, assim, não. Eu tenho uma bronca com esse livro muito grande. E segunda coisa, eu não lembro exatamente a ordem das coisas que acontecem. Então eu vou dividir a introdução do que vai acontecer para ser apresentado. Vou passar por todos os livros, os que eles fizeram nesses livros, e depois eu vou falar da história original daqui. Porque assim fica tanto fácil para mim quanto para vocês entenderem tudo. Então vamos lá. A história começa pouco tempo depois, talvez alguns meses, do final do quinto livro. Então o Rain tá naquele mundo, eles ocuparam a caixa do Locket, ele e a Namika não se dão bem, eles se ignoram, e a história acontece, ele está triste, amargurado, pensando em como a vida dele é uma merda, até que o Xamã aparece. Sabe aquele Xamã que eu odeio? O Xamã que apareceu para ajudar na Durga, o Xamã que era professor da Namika, o Xamã que ajudou em toda a jornada. E ele fala: a Kelsey precisa de ajuda. Nesse ponto aqui, eu já tinha criado toda uma história na minha cabeça. Eu já sabia que eles não iam ficar juntos, mas eu fiquei animada em ter os dois, Kelsey e Ren, de volta. Mas não é muito bem isso. Por enquanto, não é essa surpresa. Porque nosso queridíssimo, não tão querido Xamã, mas que vai se tornar querido, ele tira o seu disfarce. Porque aquele velhinho caquético não é a sua verdadeira forma. E debaixo do disfarce, debaixo do lenço que ele ainda tá usando, é o Kenda. Aí vocês me perguntam, mas ele não morreu, Gabriele? Você não sofreu por ele? Você não ficou olhando para a página muito tempo falando como meu segundo personagem favorito morreu e eu vou viver? Sim! Mas se vocês voltarem lá no quarto livro, eu falei que ele ficou no quinto muito tempo de fora. Ele não apareceu muito, ele estava muito soturno. Então, enquanto ele estava soturno,
ficou trancado no quarto, na verdade ele tava viajando no tempo. Então, toda vez que o xamã aparecia, era ele. Mas é aquela coisa, gente, Kelsey precisa de ajuda, ele ainda tem um amor muito grande por ela, ele nem pensa em avisar a Namika também, ele simplesmente abre o portal com a sua corda mágica e salta. E pra sua surpresa, não é muito bem a Kelsey que ele conhece, que ele encontra, é a sua versão adolescente ou pré-adolescente com seus pais. Ele tá presente no dia do acidente, da morte deles. Eu não lembro como, ele solta uma conversa, ele acaba parando dentro do carro dele junto pra dar uma carona, ele está presente durante o acidente. E esse é um momento muito triste, porque ele percebe que ele poderia ter salvado os pais dela. Mas o Kendall não deixa. Ele falou, esse é o destino deles. E o da Kelsey é esse. Então ele salva a Kelsey. A Kelsey só salvou por causa dele. Se salvou, no caso. E ele volta meio tipo, o que eu acabei de fazer. E é o momento que o Kendall explica. Agora eu não lembro se a Namika tava junto ou não. Talvez esteja. O que vai explicar pros dois. O trabalho ainda não acabou. Existem coisas que eles devem fazer. E o Kendall dá uma listinha pra eles. Existem coisas que vão estragar a história, existem coisas que me deixam revoltada, existem coisas assim que você percebe que é tudo um ciclo sem fim. Mas não tão legal quanto o do Rei Leão. É um ciclo sem fim triste e sad, cujo qual a única pessoa que se ferra é o Kishan. E um pouquinho a Namika. Esse é um momento que eu não gosto muito da história, que eu percebo que todo aquele mundo criado pela autora, que parece sempre existir, aquela mistura de mundo real com mundo mágico, na verdade, não é tão mágico assim. Ele foi criado, muitas vezes, minutos antes. E é por isso que eu falei que eu vou na ordem dos livros pra explicar. E eu acho que a primeira coisa é realmente o primeiro acontecimento do livro, que é onde eles vão atrás da maldição. O Kishan e a Namika, mesmo não se dando bem, eles vão juntos, eles fazem todo aquele lugar horas, minutos antes dos dois chegarem. E no momento em que eles estão sendo atacados pelo ácido, os dois estão em cima assistindo. Então, se vocês voltarem lá no meu primeiro vídeo, que eu tô brigando que um Deus Ex Machina salvou os dois, foram eles. Eles abriram a parede para eles entrarem. Eles curaram os dois enquanto eles eram machucados pelo ácido. Eles estavam sempre lá. Eles também construíram aquele mundo dos macacos. Eles construíram todas as armadilhas. Não existiu de verdade. No primeiro livro dá a impressão que é como se a história ganhasse vida, que aquela cidade teve realmente pessoas e que por algum motivo não existe mais, mas ali não. Foi uma criação para a história acontecer. E tira um pouco da magia, sabe? Eles criaram todas as criaturas, tanto que nesse primeiro momento de criação eles vão embora, nada acontece, mas depois de um tempo o Kishan volta ali, bem no momento em que a Kelsey e o Ren estão sendo atacados, e é ele que salva eles. Ele fala uma linguagem estranha e as criaturas mágicas, elas retornam e não atacam mais. Então é um momento que você percebe que eles estavam sempre ali. Ah, quase esqueci. Outra coisa que isso acontece antes do livro, talvez eu nem tenha falado no primeiro livro, é que a partir do momento que o Ren, ele foi capturado, ele não conseguiu se transformar mais. Por que isso, vocês me perguntam? Porque o Kishan tirou o poder dele de virar humano. Então ele conta que ele sempre achou estranho o Ren ser preso, ser capturado, porque era só ele virar humano e sair. Então ele descobre que é ele o responsável por causar séculos de prisão do irmão. Então, ele vai ali, ele captura, ele tira, ele cuida do irmão até os caçadores chegarem. E depois, ele volta lá na época da Kelsey pra devolver o poder de transformação pro Ren, o que possibilita ele fugir. E também, ele e a Namika, eles vão assistir um pedacinho do circo e ele fica, super triste, porque foi o que aconteceu com o irmão dele. Eu achei meio sad, sabe? Vou assumir pra vocês. Ai, gente, tem o Templo da Durga, esqueci, gente. A Namika ainda é a Namika, então sempre que ela vai fazer o papel de Durga, ela tem que pegar o lenço e falar o disfarce de Durga e sai. E dessa vez o Kishan, ele também pede um disfarce pra ser um tigre laranja. Então aquele momento em que, anos atrás, quando eu tava nesse quarto livro desesperada, querendo saber com quem a Kelsey ficava, e eu olhei e falei, droga, é um tigre laranja, na verdade era o Kishan. Fiquei triste. É a frase, tô revoltada, tô triste, tô decepcionada, que mais vai ter nesse vídeo, gente, se acostumem. Pulamos para o segundo livro, então, além de ter o tete a tete com Durga, que é a Namika, a gente vai ter eles criando o Shangri-La do zero. E esse é o único lugar, assim, que eu dou uma perdoada, porque eles vão voltar muito lá. E outra coisa, lembra dos dois corvos de Odin? Um era a Namika e o outro era o Kishan. O Kishan vai no ombro da Kelsey explicar como que funciona o lenço. E a Namika, ela vai nos Kishan. E vamos lá. O Kishan, ele dá a visão que ele viu naquele momento pra Namika,
colocar na cabeça dele. Vocês entenderam o nó que isso forma? E é uma visão errada, porque eu acabei de provar ali que quando ele vê que a Izubai nunca amou ele, mas eu tô de prova que, ó, eu li o livro, eu sei que ela amou ele sim. Então eu tô meio puta com isso. E temos outra coisa importante que eu deixei um pouco de fora, é que o Ren perde a memória aqui. E não é a Deseldurga que tira, é o Kishan. O Kishan vai lá, eu acho que ele para o tempo, eu não sei o que ele faz. Ele conversa com o irmão, ele fala o que vai acontecer. Ele explica tudo por que ele tem que fazer isso. O irmão perdoa ele. Ele apaga a memória do irmão dessa conversa. E ele faz todo... Aí eu acho que a Namika entra. Eu não lembro como faz certinho, tá? Mas aí acontece a história do jeito certo. Ai, gente, eu fiquei triste. Que parece que o Kishan, ele só faz coisa merda, gente. Que deixa ele culpado. Ai, muito ter. Tipo, a Namika... O Kishan que tem o peso aqui. Eu não gosto da Namika, tá? Eu considero que ela é uma boa personagem, mas não funciona. E uma coisa muito importante também é que nesse momento eles estão numa coisa meio enemies to lovers, não gosto de você, mas ocasionalmente vamos nos apaixonar. Eu não sei de fato se funciona. Por quê? Eu sou uma pessoa que não gosta da Namika, então não importa o que façam aqui, eu não gosto dela. Fiquei com dó do que vai acontecer com ela? Fiquei com dó do que vai acontecer com ela. Mas não o suficiente pra gostar. Vamos para o terceiro livro e então descobrimos que foram os dois que criaram os dragões. Que antes os dragões eram apenas carpas, peixinho. E eu acho que no livro 3, essa é a única coisa grande que eles fazem, né? Eles salvam a mulher da parede, então eles colocam ali na parede. Tem um momento também que a Durga vai ouvir orações de mulheres desesperadas, Nelima sendo um deles. Eles não têm nada a ver com a luta. O terceiro livro é o que eles menos aparecem. Ou eles aparecem pra devolver a memória do Kishan, do Ren. Não lembro. Tô falando, gente, eu não gosto desse livro, eu tô passando bem rápido nessas partes. E vamos para o quarto livro. Eles criam um mundo de fogo, criam todas as criaturas. Eles não se envolvem com o nascimento de Durga, não fazem nada porque tá muito próximo, acho que é perigoso. Tem um momento, né, do Templo da Durga, que ali eu acho que é o momento realmente o mais triste. Porque... Não vou falar agora, senão eu dou spoiler da história. Mais do que eu já tô dando, mas eu quero ir na ordem. E esse momento onde os 4 livros foram contemplados, falta ainda a promessa do tigre, mas eles ainda estão em dúvida do que eles vão fazer, se eles vão realmente fazer. Ai, Gabriele, do que você tá falando? Não é o Lokish que cria a maldição do tigre. É o Kishan. A hora que ele lê isso, ele fala, não, eu não vou trazer sofrimento pra mim, pro meu irmão, pros meus pais, pra você sendo Kenlan. Então, eles decidem meio que deixar essa tarefa por último pra decidir se eles vão ou não fazer isso. Mas, por enquanto, vamos à história original. Lembrando disso, né? Por algum motivo, eu não lembro o porquê, não lembro o que, a Namika decide salvar a versão dela de criança. Porque quando ela era criança, ela foi sequestrada. Então, ela passou algum tempo, cujo qual eu não lembro, longe da família, sofrendo muito, fisicamente e... Como eu posso falar delicadamente pra vocês? Sabe coisas que acontecem contra a vontade da pessoa? Então, aconteceu isso com ela. Esse foi o momento que eu realmente fiquei com dó. Eu falei, foda, né? Mas eu ainda não gosto dela. Mas a grande questão é, ela foi tentar salvar essa sua versão criança. E ela tocou nela. E as duas viraram uma. Então não existe mais Durga. E tudo começa a dar errado. Eu não lembro como, se foi um esforço, se foi uma magia, eu acho que foi pelo amuleto, eu não lembro. Mas o Kenshin, ele consegue se jogar nessa realidade, nesse momento do passado. E, cara, tá tudo dando errado. Ele não consegue mais se transformar em tigre, poder de cura, faro, força, tudo foi embora. Os presentes de Durga não funcionam mais. E também tem uma coisa muito importante, a Fenindra é a cobra que apareceu em toda a série, ela morre. Mas antes de ela morrer, ela dá um bote no ovo da Fênix que o Kishan pegou. Ponto muito importante. Ele conhece os pais da Namika, se prontifica a salvar ela. E esse é o momento de Kishan sendo foda sem ser tigre. Que ele fala, nossa, faz muito tempo que eu não rastreio. Ele consegue achar todo mundo. Ele tem um momento muito bonitinho que ele tá preso, aí ele começa a contar uma história de por que os tigres têm listra. E eles contam, tem um monte de criança ouvindo. Ele para e fala, putz, será que eu contei a história antes dela surgir? Ou será que ela surgiu porque eu contei a história? Outro... não é borboleta ou marola? Outro problema temporal, né? Mas ele salva essa garota e tem um grande problema, essa garota é a Durga. Então ele também não vai existir muito tempo porque ela é a chave de tudo. Então ele faz um segundo ou terceiro sacrifício nesse momento para dividir as duas Namikas. Ai, Gabriele, o que se ele sacrificou? Não faço ideia, porque a vida dele continua exatamente igual.
Não tenho que tirar nem pôr. E as duas saem, então Durga volta a resistir, os poderes dos presentes voltam, o tigre volta e a Fanindra renasce. Então o ovo da Fênix nunca foi da Fênix, foi da Fanindra. Por isso que por algum motivo ele pegou. E um ponto que não faz o menor sentido. Eu entendo porque ele vai usar depois. Mas não faz sentido ele fazer isso. Ele guarda a casca do ovo porque ele acha bonita. Então eu acho que é uma casca meio grossa, não sei. E pros dois, isso é um marco, sabe? É o momento que eles começam... Eu acho que nesse ponto eles já estão se dando bem, tá? É que eu tirei tudo de ordem, porque eles começam brigando, aí eles meio que se respeitam, depois eles já estão juntos. E esse é o momento, eu acho que, derradeiro pra eles se entenderem. E, vamos lá. É o momento que eles decidem que eles têm que fazer isso. Eles vão refazer a maldição. Então, naquele momento que a Anamika vai conversar com a Izubai, ela realmente salva a criada, tanto que, spoiler, é essa criada que vai criar todos os filhos dela. E o Kishan, ele chama, eu não lembro se é tigre, se é espírito de tigre, eu não sei, é um ser etéreo, pra entrar nos dois. Ele se sente muito culpado, mas não tem opção. Ele chama esses dois, ele coloca, e a maldição foi reiniciada. Essas foram as missões principais que eles tinham que fazer, então agora eles estavam livres, eles se casam. E, esqueci um ponto importante, tá? O Kendo e a Anamika, eles vão no casamento da Kelsey e do Ren. O Kendo também, na verdade é o Kendo que preside o casamento deles, o que eu achei muito fofo. Mas isso foi lá no início do livro. Então os dois, eles decidem se casar, eles já estão apaixonados, eles se casam em Shangri-La. E eles têm ali uma vida muito feliz, eles têm trocentos filhos, mas é dito que a Anamika, ela vai ficando mais fraca a cada filho. É como se ela desse uma parte de si. É o que tá escrito no livro. Eu tenho uma boa memória, vocês viram? Então o Kishan, ele vai no futuro e pega alguma coisa pra prevenir. Eu entendi que ou é camisinha ou é anticoncepcional. Um ponto importante, gente, é sempre que eles vão praticar o ato carnal, eles meio que vão pra uma semi-outra dimensão, senão eles mudam o mundo. Tipo, uma vez eles criaram uma montanha, pra vocês terem noção de como é poderoso o negócio. Mas tudo bem, eles têm vários filhos, e conforme os anos passam, os presentes, eles vão surgindo. Não surgindo, eles vão se criando. Então, por exemplo, um belo dia, eles vão praticar o ato, eles esquecem de entrar nessa outra semidimensão, eles entram num estado onde eles não afetam o mundo e eles acabam criando essa manga. A manga dourada, o primeiro presente. Acho que o lenço foi um tecido da Nelima que ela deu de oferenda Durga. O colar eu não lembro. Que todo dia o Kishan ia lá pegar uma pena de fênix e formar um cinto pra Anamika e automaticamente esses presentes da Durga foram se formando. Então eles têm uma nova versão, porque as outras eles foram entregando pro Kenshin e pra Kelsey toda vez que eles iam no templo. Os anos vão se passando, os filhos deles crescem, eles têm netos, bisnetos, e eles contam que no início ele ia aproximando-se deles, mas conforme a geração ia passando, ele ia esquecendo dos dois, eles começaram a deixar de lado. Ele conta que sempre que ele toca alguém que é seu descendente, ele sente tipo um formigamento. Mais anos se passam e a Durga começa a deixar de ser necessária. Por quê? Como? Não sabemos. Mas o poder começa a deixar a Anamika. E por algum motivo, sempre que ela toca o Kishan, ela dá mais uma voltada. Então meio que passou um tempo, o Kishan desesperado, tipo, fica me tocando aqui pra você não morrer. Mas chega um momento que ela fala, tá tudo bem, eu acho que tá na minha hora. E ela morre, ela é enterrada em Shangri-La. Por isso que o único lugar que eu deixei meio de boa minha frustração, porque ele foi usado, não foi tipo assim, criei um lugar só pra Kelsey passar. Não, ali ele realmente tem importância. E o Kishan fica sozinho de novo, né? Ele tem algumas visitas do Kendall, tanto porque tem algumas coisinhas a ser feita que ele ainda não sabe. E foi por esse motivo que eu achei a ida no quarto templo, no quarto livro, tão triste. Porque o Kendall, ele tava vendo a sua pupila. Anos depois ela tá morta, viva, no seu ápice. Por isso que eu achei meio triste. Mas vamos voltar ao Kishan, né? Ele vaga sozinho, ele tenta sobreviver, né? Ele vai fazendo várias coisas. Por exemplo, um belo dia, ele olha pra casca que ele guardou todos esses anos e ele começa a perceber que a textura, as cores são muito parecidas com o selo do Rajaram. E ele percebe que é o selo do Rajaram, é o material. Então ele começa a esculpir. Tem um momento que ele vai conversar com o Ren. O Ren tá velho, ele tá praticamente morrendo. Sabe, com o caminho da ida. A Kelsey já foi, algum tempo antes. Mas assim, eles estão velhinhos, tiveram um monte de filhos, eles tiveram uma vida feliz. E o Kishan, ele destrava todas as memórias. Ele
Os dois conversam. Eu acho essa cena muito linda. Uma das coisas importantes é que o Ren, ele fala da carta que foi mandada no último livro, que eu não falei antes, mas é a carta do Dalai Lama. Sabe, lá no segundo livro que eles falaram que eles só iam entregar essa carta, é a carta do Kishan. O Kishan pergunta ocasionalmente o que tá escrito, e ele refaz essa carta, ele guarda, ele tá andando por aí, e ele acaba encontrando um homem, ele cumprimenta, e ele percebe que é o seu antepassado, a pessoa que vai construir o Império Rajaran. Mas quando ele toca, ele sente um formigamento, então ele é o descendente dele também. O que é outra coisa que não faz sentido, mas a gente abraça. Então ele vai lá, dá todos os presentes da história. Então eu acho que ele dá o selo e dá uma escova, que foi muito importante pra ele. E ele segue, ele para num lugar, ele constrói uma casinha, os presentes da Durga em algum momento somem, porque ele começa a envelhecer também. E quando um belo dia ele olha para aquela casa pronta, ele percebe que a casa é a casa do xamã, que foi ele que construiu. Ele vai envelhecendo mais, chega um momento que ele não consegue mais se transformar em homem, então ele só fica em tigre. E chega um momento que ele tá velhinho, ele tá capenga, ele já não consegue caçar, ele tá fraco. E o Kendo aparece. E esse é o último encontro dos dois desse tempo, o Kishi. O Kendo fala que logo eles vão descansar. Que o Kendall ainda tem alguma coisa pra fazer, mas o Kishan já pode descansar. Nossa, essa parte é muito triste. Ele passa os momentos finais do Kishan junto com ele, antes de ir pros seus momentos finais. E lembra, no quarto livro, onde eles estão abrindo uma cova pro Kendall, que existe um esqueleto de tigre? Agora vocês sabem de quem era. E esse é o fim do Kishan. Morto, sozinho, em uma cova sem nome. E é isso. Depois, obviamente, o Kendall volta e vai morrer também. E esse é um... Puta da vida. Gente, esse é o final. Pra mim, assim, os... Vamos lá. Tá, vamos lá. Eu acho que eu tenho que dividir aqui minha opinião em duas. Vamos primeiro a opinião leitora e depois a opinião escritora. A opinião leitora, pra mim, acabava no casamento, tá? Não tinha por que fazer toda essa sofrência. Não tinha. Odiei com todas as minhas forças. Minha opinião escritora... Foi um bom final, assim, fez todo mundo sofrer, pelo menos eu sofri. E revisitando essa série, eu gostei muito dessa parte só dos dois. O que eu não gostei de fato foi a história sendo destruída, sabe? Parece que tudo não tinha porquê, ela só existiu por causa da maldição. Mas a maldição faz a própria maldição, não faz sentido, sabe? Meio que tira um pouco da magia. Vocês concordam comigo, não concordam comigo? Gosto da história do Kishan, odeio a Namika, mas o que eu não gostei foi do que foi feito com o mundo. Isso eu não gostei. E minha opinião da série. Diferente dos outros livros que eu repensei muito, eu vou dizer que O Sonho do Tigre ganhou um meio ponto, tá? Porque realmente eu vi valor nesse final depois. Curiosidade, gente, a autora, ela lançou um livro de tigre em outro universo. Eu tô louca pra ler, mas ainda não chegou no Brasil. Não é Kishan, não é Ren, não é Kelsey, são outros, mas tem tigre, vai ter um gostinho. Eu acho que foi um evento interessante. Não sei se pretendo repetir. Me conta aqui a opinião de vocês, o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês ficaram curiosos. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei, que ajuda bastante. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo aqui. É sempre dica de escrita, dica de leitura, um pouquinho de costura, em breve talvez vlogs, se minha vida se tornar interessante. Se você já for inscrito, pega o link desse vídeo ou de algum que você goste, compartilhe para todos os seus amigos. Vai me seguir nas minhas redes sociais, que estou sempre postando conteúdo lá, contando um pouquinho da minha vida, do que eu tô fazendo, do que eu tô lendo. E é claro, vá conhecer meus livros, estão todos aqui na descrição, tanto grátis pelo Kindle Unlimited quanto pela compra do e-book. Eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!